Se você quer ser professor, obrigatoriamente você precisa passar por um curso de licenciatura. E nesse vídeo eu separei algumas vantagens e desvantagens que talvez te ajudem a refletir um pouco mais e a decidir se vale a pena seguir essa carreira. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E eu já vou começar esse vídeo pedindo para você deixar um like, que vai me ajudar muito aqui na plataforma a crescer cada vez mais, e também a se inscrever no canal se você ainda não for uma pessoa inscrita. Nesse canal aqui já tem vários vídeos que eu compartilho dicas de estudos, que eu falo sobre como é fazer faculdade, que eu falo como que é ser um professor em formação. Então tem muita coisa interessante nesse sentido já, que eu postei aqui no canal. Dá uma olhada depois e eu vou deixar alguns vídeos linkados na descrição desse vídeo aqui atual, tá? Você pode passar para conferir depois que acabar esse aqui. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre algumas vantagens e desvantagens de fazer licenciatura, que se você faz licenciatura é porque você está se formando para ser um professor, tá? O único caminho possível é esse, para você estar apto para estar na sala de aula. E se você não me conhece, eu faço licenciatura em História na UFBA e já dou aula há alguns meses, então tem uns 6, 7 meses que eu estou nesse contato aí dando aula de maneira ininterrupta. Eu já aprendi muita coisa, tem muita coisa que está sendo um desafio que eu tenho passado, que eu tenho aprendido, como que eu lido com tudo. E esse vídeo vai estar baseado também nas minhas vivências, no que eu já ouvi de colegas que também fazem licenciatura e nas leituras que eu fiz e faço na vida, sobre educação, sobre sala de aula, sobre como que é ser professor e tudo mais. Então é isso que vai estar estruturando o que eu vou trazer aqui hoje para apresentar nesse vídeo. E eu vou começar falando sobre 4 vantagens e depois, na parte final do vídeo, eu vou falar sobre as desvantagens que eu percebo que é ser professor, trabalhar com educação. E uma primeira vantagem que eu ressalto é que eu acredito que a educação ela é potência. A educação ela transforma as pessoas e as pessoas têm a possibilidade de transformar o mundo em que vivem. Eu sigo muito acreditando nisso, não à toa eu compartilhei isso até num outro vídeo que eu já tenho aqui no meu canal, eu compartilhei de forma mais detalhada sobre os motivos que me levaram a fazer licenciatura. E uma das coisas que eu falo é isso, que a educação tem esse potencial de transformar a realidade em que a gente vive. Sem contar que, puxando para uma perspectiva mais histórica, a educação é vista como uma via possível de ascensão social, que as pessoas negras, especificamente, utilizam ao longo do tempo para tentar ter uma vida mais estável e, de uma maneira geral, as pessoas pobres se agarram nessa via para tentar também subir aí na escala social. Então essa é a primeira vantagem, tá? A educação ela é muito potente e a educação ela tem esse poder de mobilizar as pessoas para uma mudança de um mundo melhor, mais igualitário, mais equitativo, enfim. Uma outra vantagem que eu percebo é que você se torna uma pessoa bem articulada. Se você faz licenciatura, ao longo da sua caminhada aí na formação, você precisa passar por coisas que vão estar te desafiando. Então, desde seminário que você apresenta, até as matérias que você pega de pedagogia, de psicologia da educação, que de certa forma estão te instrumentalizando para você trabalhar na sala de aula. Então, inevitavelmente, você como professor vai ser uma pessoa bem articulada, não só na sala de aula, não só na sua relação com seus colegas, com os seus pares que também trabalham com a educação, mas na vida. Você acaba levando essa característica para sua vida. Já na graduação isso já é muito nítido, mas eu senti isso ainda mais quando eu comecei a dar aula, porque na sala de aula, gente, assim, e olha que eu só dei aula remota até então, eu não cheguei aí presencialmente, porque eu comecei a dar aula durante a pandemia. Mas assim, eu já passei por tanto desafio, por tanta coisa em que eu tinha que improvisar, que surgia uma questão que eu não tinha planejado, que eu não esperava, como a demanda de algum aluno, e eu tinha que lidar ali na hora, alguma questão que eu nunca tinha pensado, eu tinha que responder. Então você é colocado em situações de improviso o tempo todo durante uma aula, né? Você é desafiado constantemente, mesmo que você prepare anteriormente o seu plano de aula, você inevitavelmente vai lidar com coisas que não estavam ali no script. Então essa prática vai te tornando uma pessoa bem articulada, desde conseguir falar bem até conduzir de maneira interessante as situações. E isso você acaba levando para as outras esferas da sua vida, tá? Então é uma vantagem que eu acho muito massa, é você ser uma pessoa que consegue lidar bem com as situações de improviso, enfim, não passa muito aperto. E um terceiro ponto que eu destaco como uma vantagem de fazer licenciatura, de ser professor, é que você torna-se referência para outras pessoas. E isso desde colegas, amigos, familiares, até os alunos também que você vai estar dando aula. Você passa a ser visto em algum momento como alguém que é muito inteligente ou que sabe muito sobre aquele tema. E isso é muito interessante, porque você realmente sabe muito sobre aquilo que você estuda. E na sala de aula isso é ainda mais claro, né? O professor é visto como aquela pessoa que conhece muito, que sabe muito.
e os alunos meio que têm até uma relação meio distante, por vezes, do professor, porque tem essa percepção de que é alguém quase que um oráculo, né? Quando na prática não é assim que funciona, porque nós também temos limitações. Mas eu percebo que até assim, eu como aluno na faculdade, eu vejo alguns professores como, tipo, a referência de conhecimento para mim. E na sala de aula também, no ensino básico, sem dúvida alguma, os alunos percebem ou nos colocam nesse lugar que a gente coloca durante a vida inteira outros professores. Então é muito interessante observar esse movimento. É como se os papéis agora se invertessem, né? O jogo virou. Enfim, é uma vantagem que eu acho muito positiva também. E a última vantagem que eu separei aqui para compartilhar é que ao fazer a licenciatura você vai ter mais oportunidades de emprego. Porque o que não falta aí são escolas precisando de professores, de estagiários. Durante a sua formação você tem a possibilidade de conseguir estágio, você pode, de maneira individual mesmo, sair procurando algumas escolas, colocando seu currículo, ou participar de programas de estágio da própria faculdade também. Só que isso aí é obrigatório, né? Porque se você faz licenciatura, você obrigatoriamente tem que passar pelas matérias de estágio. Mas você consegue também coisas fora. Mas assim, isso também depende de alguns fatores, depende da região que você mora, depende do estágio do ano em que a gente está. Por exemplo, se você está no começo do ano, você tem mais possibilidade de conseguir estágio em alguma escola, ou conseguir ser contratado por alguma escola. Mas já do meio para o final do ano fica mais difícil, porque a ideia é que no começo do ano as escolas se reúnam para poder formar o seu grupo de professores titulares. Mas de maneira geral, eu percebo que quem é formado em licenciatura dificilmente fica sem emprego. Tá? Agora, as condições desse emprego é outra história, que eu vou falar mais para frente também. Mas em comparação com outras áreas, eu percebo que a licenciatura ainda é um campo em que tem muita oferta de emprego e você dificilmente vai ficar aí desempregado a vida inteira, como acontece em vários casos em outras tantas áreas. Bom, e agora eu vou falar um pouco das desvantagens, tá? Que eu percebo que é você fazer licenciatura, você ser formado em licenciatura. E uma primeira que eu destaco é que é muito difícil lidar com a estrutura. Quando a gente entra na faculdade de licenciatura, tem muito essa percepção de que a gente vai modificar o mundo, de que a gente vai fazer acontecer. E isso mobiliza as pessoas, isso não tem que ser abandonado, eu ainda tenho muito isso em mim. Mas quando você começa a viver essa realidade, você percebe que a prática, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Não é tão simples assim. Você se vê como um indivíduo que é limitado para lidar com problemas que são tão mais profundos. Na própria dinâmica de uma escola, você se relaciona com outros professores, com o corpo pedagógico, com a direção, e isso tem ali uma série de tensões, uma série de conflitos, e por vezes pode ser muito frustrante, e sem contar que a educação ela não é tão valorizada assim no nosso país. Infelizmente, poucos foram os governos ao longo da história do Brasil que colocaram a educação no lugar de prioridade na agenda política. Então essa ausência do Estado ela é algo que é difícil, é frustrante, e quando você começa a vivenciar isso, você percebe que as coisas são muito mais difíceis do que era imaginado, do que era esperado. Mas, enfim, faz parte das escolhas que a gente assume para a nossa vida. Toda profissão ela tem suas vantagens e as suas desvantagens, e essa é uma desvantagem que eu percebo que é muito forte para quem é formado em licenciatura e trabalha com educação. Uma segunda desvantagem é a baixa valorização. E aqui eu falo de uma valorização de um aspecto financeiro, não tem como a gente não falar sobre, e também no aspecto social. Primeiro, falando brevemente sobre o aspecto financeiro, a gente sabe que o professor não recebe rios de dinheiro, é uma profissão, de novo, que está ligado com o primeiro ponto que eu destaquei aqui da desvantagem, da ausência do Estado e de políticas que colocam a educação como essencial, e essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Infelizmente, o professor não costuma receber muito. E principalmente quando a gente coloca na balança o trabalho que a gente tem em off, tá? Pensando aí preparação de plano de aula, criação de prova, correção de prova. Isso é coisa que não é contabilizado no nosso salário. É contabilizado as horas que a gente está ali dando aula mesmo na escola e tudo mais. Sendo que a nossa profissão não é só isso, não é só o momento em que a gente está ali na sala de aula aplicando um conteúdo. Mas aqui eu tô falando de tendências, tá? Claro que depende muito da área, depende muito do lugar que você mora. Tem alguns elementos que podem variar aí essa realidade. Mas, de maneira geral, e pensando sobretudo o trabalho que é ser professor, eu acredito que não é proporcional, sabe? A grana que a gente recebe para o tanto de trabalho que a gente tem. E o aspecto social é aquela coisa que todo mundo que faz licenciatura, que é professor, sabe. É quando você fala para alguém que faz licenciatura, que você é professor, a pessoa revira os olhos ou faz uma cara de desdém, um olhar meio que de pena, sabe? Pela área que você escolheu tá. Sendo que você sabe as dificuldades que é da sua profissão. E isso eu confesso que é muito chato ter que lidar. Mas é, de novo, outra realidade e outra desvantagem que eu separo aqui para compartilhar.
E aí uma outra coisa que eu aproveito para falar é sobre as expectativas que são frustradas. E assim, não que outras áreas não tenha também essa coisa de expectativas que são frustradas. A vida é meio isso. Mas na educação é como se fosse constante esse exercício de você não se culpar ou aprender a lidar mesmo com as frustrações que envolvem a prática docente. Desde a preparação de uma aula que você cria uma expectativa e chega lá não funciona como você planejou, até uma prova que você faz e que você espera que a turma vai ter X resultado e traz um resultado mais negativo, ou não é tão bom quanto você esperava assim. E a frustração, que eu acho que é a pior de todas, é a de você não ter tempo hábil para trabalhar as temáticas e discussões que você queria trabalhar. A gente é obrigado a trabalhar o que está lá no livro didático e nem sempre a gente consegue esgotar ou dar tudo que deveria dar. Então é sempre uma coisa de ter que estar renegociando, lidando com essas frustrações, de não conseguir abordar as coisas que você considera relevantes também. E a gente tem que aprender a lidar no processo. E a última desvantagem que eu separei aqui para falar, e essa é até um pouco dúbia, ela podia estar em vantagem também, mas eu coloquei em desvantagem porque ela é meio termo. Depende muito do seu ponto de vista. Que é, se você é professor, você nunca vai parar de estudar. Isso porque as discussões estão sempre avançando, estão sempre mudando. Você sempre tem que estar inteirado do que está rolando no mundo, dos avanços que foram feitos na sua própria área, ou em algumas discussões pontuais da sua área, porque as pesquisas estão aí, sendo feitas nas universidades, sendo produzidas, e os debates eles vão ganhando outras dimensões. E você, enquanto professor, um professor competente, minimamente, precisa estar por dentro desse movimento. Então você não vai parar de estudar nunca, jamais. Eu confesso que vejo isso como uma vantagem porque eu gosto muito de estudar. Mas não dá também para romantizar esse lugar, porque a gente sabe que o estudo também envolve ali muita disciplina, muito foco, concentração, e é também um trabalho, tá? Então, enfim. E se você for pessoa preguiçosa, né, acho que assim, repensa um pouco. Se você ainda não fez licenciatura, tá pensando em fazer, repensa essa possibilidade, pensa algum outro curso que seja um pouco mais tranquilo essa relação com os estudos, ou mais temporária, sabe? Mas se você é uma pessoa que é curiosa ou que gosta dessa coisa aí do desafio, você está no caminho certo, né? Você vai curtir essa relação aí bacana com o estudo, que é constante, que é pra vida toda. Esse ponto aqui eu deixei pra falar mais no final, de maneira proposital mesmo, pra não acabar o vídeo com um clima pesado, né? Só falando das partes negativas, mas é basicamente isso que eu separei aqui pra compartilhar. Se você gostou desse vídeo, por favor, antes de ir embora, curte ele, tá? Se ainda não curtiu, e também me apoia no canal se inscrevendo. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e deixa aqui embaixo também nos comentários o que é que você achou. Se você está pensando em fazer licenciatura, se você já fez licenciatura e quais que são as frustrações e vantagens que você percebe que é trabalhar como professor. E aproveita e me segue também lá no Instagram, que sempre que posso eu tô conversando com a galera que interage comigo e que migra daqui do YouTube para lá pro Instagram. Bom, então agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.